Você é um desses crentes que acredita no inferno? Você acredita porque alguém lhe disse que o inferno existe e é um lugar de tormento? Mas se eu te disser que o inferno não existe, e vou te provar nesta aula, e você acredita numa mentira, depois da vinheta. Olá, boa noite, tudo bom? Nesta noite, né, nesse dia, neste horário, nós iremos iniciar mais uma aula, hoje falando sobre a existência do inferno. O inferno existe ou não existe? Em que base, em que a confirmação de que existe um submundo de tormento eterno, onde as passagens bíblicas falam sobre este lugar? Quem foi que falou desse lugar? Como surgiu? Todas essas suas dúvidas serão tiradas hoje, ok? Eu me chamo o professor Anderson e venho esclarecer a você que o inferno é uma mentira, ok? Vamos entrar numa lição bastante importante e o material que será passado para vocês é um material acadêmico. Todos os materiais aqui que é passado para você é um material acadêmico, tá certo? Tirado de grandes estudiosos da teologia, né, da arqueologia, historiadores, tá? Então, é um material bastante interessante, material esse e nenhum curso de teologia, nenhuma faculdade de teologia vai te passar, tá? Você só irá ver aqui. Então vamos iniciar, ok? Iniciar nessa noite. Nós vamos entrar no material. Primeiro vamos entender, tá? Nós vamos entender um pouco sobre o assunto do inferno, a origem dele no cristianismo e assim por diante, tá? Depois a gente vai saber os infernos que existem, o inferno em outras religiões. Vamos começar aqui. A história da criação do inferno varia dependendo da tradição religiosa, mitológica ou filosófica a que se refere. Abaixo, apresenta uma abordagem detalhada com base na teologia cristã, que é uma das fontes mais conhecidas para o conceito de inferno. Então, o, a lição já começa dizendo, né? E o conceito de uma das fontes mais conhecidas sobre o inferno é a teologia cristã. O cristianismo é a única religião e fala mais do inferno. Origem no cristianismo. A criação do mundo e dos anjos. Antes de criar o mundo físico, acredita-se que Deus criou os anjos, seres espirituais que servem como mensageiros e executores de sua vontade. Entre esses anjos estava Lúcifer, descrito como o mais belo e poderoso de todos, conhecido como o portador da luz. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o diabo, e o diabo, ele não existe, tá? Ele não existe. Se você depois deseja assistir esse vídeo, é só apertar no card que vai aparecer para vocês aí em cima e você será direcionado para o vídeo, tá? Onde eu falo sobre a existência, né, do diabo. A rebelião de Lúcifer.
Movido pelo orgulho, Lúcifer quis igualar-se a Deus, desobedecendo a sua soberania. Ele liderou uma revolta celestial, persuadindo um terço dos anjos a segui-lo. Isso é descrito simbolicamente em passagens como Isaías 14:12, 14 do versículo 12 ao 15 e Ezequiel 28 do 12 ao 17, que são tradicionalmente interpretadas como alusões à queda de Lúcifer. Então, a lição deixa bastante esclarecido aqui de que é uma ilusão, uma alusão, e o cristianismo faz da passagem dizendo que essas passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28 fala da queda do diabo. Mas no vídeo anterior a gente já falou sobre isso, de que não tem nada a ver com a queda de Satanás. Nem Isaías 14 e nem Ezequiel 28. Tá? A gente já viu lá de que essas passagens estão falando, né? Uma está falando sobre o rei de Tiro, a outra está falando sobre Nabucodonosor. São cartas, né, profecias direcionadas para reis, né? Então não tem nada a ver com a queda de Satanás. A gente já aprendeu isso. Eu novamente peço para que você assista o vídeo anterior para que você entenda mais sobre o que eu estou falando. Tá lá, eu explico direitinho sobre a existência do diabo. Sem falar que o nome Lúcifer não existe na Bíblia, tá? Isso é uma tradução latina, da Vulgata Latina, São Jerônimo, e colocou este bendito, né? Esse nome, Lúcifer, e não existe, tá? Não existe. Vamos continuar. Terceiro, a expulsão do céu. Após a rebelião, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados pelo arcanjo Miguel e os exércitos celestiais. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Qual é o problema aqui dessa passagem? Muitos acreditam que foi aqui na rebelião, nessa rebelião que houve, que o arcanjo Miguel foi criado. Tá? Foi criado exatamente com esse objetivo, de derrotar Satanás e os seus anjos. Isso é algumas igrejas que acreditam nisso, tá? E outra coisa aqui, e é uma farsa enorme, é Apocalipse capítulo de número 12, e fala sobre a expulsão de Satanás. Qual é o problema dessa passagem bíblica em Apocalipse 12? É que ali fala de uma coisa futura, não algo que aconteceu, mas ali uma passagem direcionada ao futuro, ou seja, ainda não aconteceu, tá? Então não tem nada a ver ali, entendeu? Falta de tradução. Eles foram expulsos do céu e caíram para um lugar que se tornaria o inferno, preparando para seu destino eterno do diabo e seus anjos. Está lá também a passagem, lá em Mateus 25, versículo 41. Quarto, a criação do inferno. O inferno foi criado como um lugar de punição para o diabo e seus seguidores. Em Mateus 25, 41, Jesus afirma que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é descrito como um local de sofrimento eterno, separado da presença de Deus, simbolizando a rejeição final e completa de sua graça. Descrições do inferno. No Antigo Testamento, o conceito de inferno aparece de forma mais vaga, sendo chamado de Sheol, o lugar onde os mortos habitam, independente de sua moralidade. Com o tempo, as ideias judaicas sobre o pós-vida evoluíram, e influências helenistas introduziram ideias de recompensa e punição. Então, o que acontece aqui? Os judeus acreditavam em um lugar, o Sheol,
O Sheol era um lugar onde pessoas tanto boas quanto as ruins iam depois da morte. Essa era o que eles acreditavam. Depois, quando começou o helenismo, né, os gregos, a tradição grega entrar e se misturar com o judaísmo, eles tiveram uma pós-vida, ou seja, eles começaram a ver o Sheol como lugar de punição, e daí que surgiu outro lugar chamado Seio de Abraão. Tá? Antes não existia o tal do Seio de Abraão, só existia o Sheol, ou seja, o mundo dos mortos, onde todos iam, sejam bons ou ruins. Depois, quando o helenismo começou a entrar no judaísmo, começou aí a surgir o Sheol e o seio de Abraão. Daí é onde vem aquela, onde a gente pode notar, é quando Jesus começa a falar sobre a parábola do rico e Lázaro, tá? Jesus começa a falar dessa parábola exatamente por causa dessa tradição que já havia, por causa do helenismo. No Novo Testamento, no cristianismo, o inferno assume um papel mais específico, sendo descrito como Gehenna, um vale fora de Jerusalém, onde se queimava lixo, para ilustrar o tormento eterno. Então a ideia de inferno veio exatamente por causa do Gehenna. Como Gehenna era um vale fora de Jerusalém, onde no Velho Testamento fizeram o altar para Moloque, né? E lá haveria sacrifícios, onde reis, mães pegavam seus filhos recém-nascidos e ofereciam a Moloque. Moloque era uma grande estátua, né, que na barriga tinha um forno, né, um fogo aceso, um forno mesmo, onde eles pegavam seus filhos como sacrifícios a Moloque e jogavam ali, né, sacrificando, dando como oferenda ao deus Moloque, tá? E esse vale, com o passar do tempo, se tornou-se o lixão da cidade, onde todo o lixo de Jerusalém, tudo era jogado ali. E qual era o objetivo? Por causa do grande excesso de gás, de coisa que tinha ali, o fogo nunca se apagava. Então era uma mistura, porque tinham corpos ali de pessoas que tinham sido apedrejadas, pessoas que tinham sido mortas e eram rejeitadas, né? Não era permitido tocar, eram jogadas ali. Então tinham como se fosse vermes, né? Vermes se alimentando ali dos corpos ali, que nunca morria, misturado junto com o fogo, e nunca se apagava. Por que nunca se apagava? Porque sempre tinha lixo ali, né? E o gás do lixo, tudinho, não deixava que o fogo se apagava. E por isso que Jesus vai ilustrar, vai falar que do inferno, né? Onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Continuando. É também associado a trevas exteriores, fogo inextinguível e pranto e ranger de dentes. Mateus 13:50, versículo 50, e Marcos 9:43 ao 48. Significado e propósito. O inferno, na visão cristã, é um lugar criado para apenas como punição, mas como uma expressão da justiça divina. Ele simboliza a consequência da separação voluntária de Deus, que permite ao ser humano livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa, tá? Eu quero que você entenda isso. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Não existe
esse tal de livre-arbítrio, tá? Isso aí é papo para boi dormir, tá? Isso é invenção do povo. Não existe livre-arbítrio, tá? A porcaria do livre-arbítrio não existe. Porque não existe. Como você pode ter um livre-arbítrio se Deus já sabe o que você vai fazer? Se a Bíblia fala que nada foge do controle de Deus. Então, se nada foge do controle de Deus, logo seu destino está no controle de Deus. Se Deus tem o controle da tua vida, aonde é que fica aí o livre-arbítrio? E que livre-arbítrio é esse que, se você escolher não servir a Deus, não servir a Jesus, a consequência disso é o inferno. Onde está a liberdade aí de escolha? Então, tire da sua cabeça essa ideia de livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Você não é livre para escolher o que quer, tá? Você não é livre. Porque se houvesse liberdade de escolha, não haveria punição. Porque você é livre para escolher. Então não existe livre-arbítrio, tá? Tira essa ideia da sua cabeça. Vamos voltar para a lição. Eu falo isso, irmãos, porque tem pessoas... Eu sei, porque eu vivo no meio cristão, tá? Eu vejo isso diretamente. Tá? Pessoas que acham, nós temos o livre-arbítrio. Prega sobre isso nos altares, dizendo que tem livre-arbítrio. Não existe porcaria nenhuma de livre-arbítrio. Você não é livre para fazer nada. Tá? Não existe livre-arbítrio. Isso é uma enganação. Outras tradições. Fora do cristianismo, o conceito de inferno aparece em diversas formas. Na mitologia grega, Hades, o submundo governado pelo deus Hades. Hinduísmo e budismo, Naraka, um lugar de purificação temporária. Islamismo, Jahannam, né? Jahannam, um lugar de punição para os ímpios. Vamos voltar aqui, vai para a próxima lição. Então, o que a gente precisa aprender é o seguinte: cada religião que existe no mundo acredita em um inferno, tá? O islamismo tem o seu inferno, os gregos têm o seu inferno, que é o Hades, e é exatamente esse inferno, o Hades, que se mistura com o Sheol dos judeus, entendeu? Então cada religião tem, os índios têm o seu próprio inferno, o espiritismo mesmo tem o seu inferno, que é o Brau, né? Um lugar, a igreja católica tem o purgatório, e dali vem a decisão se vai para o inferno ou se vai para o céu, né? Então cada religião, cada conceito tem o seu próprio inferno. O inferno sempre existiu. Os vikings têm o seu inferno. Outras religiões, os nórdicos, né, os nórdicos, têm o seu inferno. Cada religião tem o seu inferno. Se você pesquisar aí na internet, colocar inferno das religiões, você vai ver várias religiões espalhadas no mundo, os indianos, tudo. Cada um tem o seu próprio inferno. O inferno sempre existiu. Muito também antes do cristianismo, tá? Já existia o conceito de inferno. Então vamos voltar para a lição. Preste bastante atenção no que agora vai ser falado aqui, né? Nessa lição que a gente vai entrar agora. Os conceitos de Sheol, Hades e Inferno têm origens e evoluções distintas, mas há interseções significativas entre eles, especialmente com o avanço do pensamento religioso e cultural. Aqui está um detalhamento de cada um, suas histórias e como eles se relacionam. Primeiro, Sheol, o judaísmo antigo.
Origem e significado. Sheol é um termo hebraico que aparece no Antigo Testamento para designar um lugar dos mortos. É retratado como um lugar sombrio, abaixo da terra, onde as almas dos mortos vão, independente de serem justas ou ímpias. Não havia inicialmente uma distinção moral. Era uma morada comum para todos os mortos, sem recompensa ou punição. Características. Neutro. O Sheol não era um lugar de sofrimento ou alegria, mas de inatividade, onde os mortos permaneciam em um estado de não existência ativa. E vamos usar isso como exemplo lá em Eclesiastes 9:10. E diz assim, ó: tudo que a tua mão encontrar para fazer, fazei-o com toda a tua força. Porque no Sheol, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então o que eles acreditavam? Eles acreditavam que depois da morte, a alma ia para esse lugar chamado Sheol. E ali você ficava tipo uma criança recém-nascida, ou seja, sem conhecimento, sem sabedoria, sem projeto, sem nada, inativo, tá? Uma pessoa inativa. É como se fosse um zumbi andando em um lugar, tá? Em um lugar sem saber de nada. Escuridão, descrito como lugar de trevas e silêncio. Eles vão usar Salmo 88, versículo 3 até o versículo de número 12, onde diz assim, ó: porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contando com aqueles que descem ao abismo. Estou com homens como homens sem forças. Livre entre os mortos, como os feridos de morte, e jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alugaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos. Os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Então eles usam esse versículo, né, de Salmo 88 para falar sobre uma escuridão profunda. Outra separação de Deus, né? Sheol é um lugar de separação da presença de Deus. A mesma coisa como o cristianismo acredita, né? Embora Deus tivesse domínio sobre o Sheol, lá em Salmos 139, versículo 8, era visto como um lugar separado de sua presença. Diz assim, ó, lá em Salmo 139, versículo 8: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, Deus está em todos os lugares, tá? Mas seja o que, eles acreditam que quando a alma sem a presença de Deus está lá, você não consegue sentir a essência de Deus, a presença do Senhor. Evolução no judaísmo. Durante o período do Segundo Templo, né, 516 a.C. e 70 depois de Cristo, influências externas como o pensamento persa e grego começaram a moldar as ideias judaicas sobre o pós-vida. Surgiu uma distinção moral. Os justos passariam para um lugar de recompensa, como o seio de Abraão, enquanto os ímpios experimentariam algum tipo de punição no Sheol. Se lembra do que eu falei? Tá? A ideia de seio de Abraão vem depois, com as influências, né, dos gregos. Tá? Dos gregos, aí eles começam a acreditar
em um segundo lugar, mas antes dessas influências, só existia um lugar, Sheol, onde todos iriam. Mas como os gregos têm o Hades e também é um lugar de a morada dos mortos, tá? Isso se misturou com o Sheol judaico. Daí surgiu outro lugar de recompensa, e seja, o seio de Abraão. Segundo, Hades. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Hades na mitologia grega. Origem e significado. Hades é tanto o nome do deus grego do submundo quanto do próprio submundo. Na mitologia grega, o Hades é o lugar para onde todas as almas iam após a morte, semelhante ao Sheol. Ele não era inerentemente um lugar de punição, mas uma morada geral dos mortos. A mesma coisa do que o Sheol judaico. Estrutura do Hades. Com o tempo, o Hades foi dividido em regiões que refletiam a moralidade da vida de uma pessoa. Campos elíseos, destinados às almas virtuosas e heróicas. Um lugar de felicidade e recompensa. Daí onde, através do campo elíseo da influência dos gregos, é que os judeus também criaram o seio de Abraão. Tártaro, um abismo profundo, reservado para punições eternas de pecadores e inimigos dos deuses. Asfordelos, onde a maioria das almas neutras residia em um estado de monotonia e esquecimento. Influência e relação com Sheol. Quando a cultura helenista se espalhou pelo Oriente Médio após as conquistas de Alexandre o Grande, as ideias gregas sobre o Hades começaram a influenciar o pensamento judaico. Tá? Essa função de conceitos levou a uma visão mais moralizada do Sheol. Aquilo que eu falei, entendeu? Foi através de Alexandre o Grande. O helenismo vai começar a se misturar ao judaísmo por causa de Alexandre o Grande. Alexandre começou a conquistar vários lugares como os persas, a Índia, a Judéia, a Mesopotâmia e assim por diante. E Alexandre queria que a cultura e as escritas gregas entrassem nesse lugar, o Egito entrassem nesse lugar, entendeu? Então o helenismo começou daí e se misturou, tá? Se misturou a tradição a influência dele sobre o Hades começou a entrar no judaísmo. Então, o pensamento judaico começou a mudar. Ok? Vamos agora para o inferno do cristianismo. Origem e significado. O conceito de inferno no cristianismo deriva de uma função de ideias judaicas, Sheol e grega, do Hades, e influencia apocalípticas posteriores. Ele é um local de punição eterna para os ímpios, onde eles são separados de Deus. Tá? Isso vem do Sheol. Desenvolvimento. No Novo Testamento, o termo Hades é usado para descrever o lugar dos mortos, mas com uma conotação mais próxima do tártaro grego para os ímpios. Lucas 16, do 19 ao 31. Gehenna. Uma palavra hebraica, Gehinom, que aparece no Novo Testamento como sinônimo de inferno, refere-se ao Vale de Inom, fora de Jerusalém, onde se queimavam corpos e lixo usado simbolicamente para representar a destruição eterna. É aquilo que eu falei, Jesus usou o lixão da cidade, o Vale de Inom, para falar sobre o inferno. Eles via o Vale de Inom, o fogo sempre ali aceso, nunca se apagava, os vermes,
os vermes pelos corpos, ou menos corpos, e o fogo consumindo o corpo, e mesmo assim os vermes ali. E quando Jesus começou a falar que o inferno era daquele jeito, o povo começava a olhar e começava a temer, tá? A temer. Características. Moralizando, diferentemente do Sheol ou do Hades primitivo, o inferno cristão é exclusivamente um lugar de punição para os pecadores. Eterno, representando como um estado de sofrimento eterno e irreversível. Ausência de Deus. O inferno é a separação total da presença de Deus, um estado de rejeição definitiva. Vamos falar sobre misturas e interseções. Primeiro, judaísmo e helenismo. Durante o período helenístico, o contato entre judeus e gregos resultou na incorporação de elementos do Hades no pensamento judaico. A ideia de uma divisão no Sheol, justos e ímpios, se desenvolveu sob influências gregas e persas, o zoroastrismo. Segundo, transição para o cristianismo. O cristianismo adaptou elementos do Sheol e do Hades para construir seu conceito de pós-vida. Sheol tornou-se o equivalente de Hades no grego do Novo Testamento. A ideia grega do Tártaro como lugar de punição influenciou a visão cristã do inferno como um estado de sofrimento eterno. Diferenças essenciais. Sheol, neutro, indistinto na moralidade, foco na morte como separação terrena. Hades, mais estruturado, com regiões que refletem a moralidade. Inferno, exclusivamente moralizando, eterno e punitivo. Então veja bem. Deixa eu tirar aqui. O inferno existe? Não. O inferno não existe. Tá? O inferno ali bíblico, da Bíblia do Novo Testamento, é só uma adaptação do Sheol com os gregos. A gente precisa parar e pensar. Quando a palavra ali na Bíblia inferno aparece, não existe no original. A palavra inferno foi colocada por São Jerônimo. São Jerônimo colocou esses dois nomes, Lúcifer e inferno. Tá? Não existe inferno na Bíblia. Ali no Novo Testamento, quando é falado do Gehenna. A gente já viu que é um simbolismo, um significado do Vale de Inom, tá? E Jesus usou como exemplo. E o Hades vai ser muito falado ali na Bíblia grega, né? O Novo Testamento em grego, sobre o Hades. Só que o Hades é um lugar dos mortos tido pelos gregos. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O problema é o seguinte, é que a Bíblia é escrita em grego. Só que tem um problema. Jesus não podia falar do Hades, porque Jesus estava falando para um povo judeu, para uma tradição judaica. Ou seja, Jesus estava falando, os discípulos dele, os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. Eles não acreditavam em um Hades, eles acreditavam no Sheol, assim como Jesus. Houve essa mistura helenista, ou seja, o Sheol se tornou-se um lugar de punição e o seio de Abraão. Mas como a gente viu, isso foi uma adaptação helenista, porque antes disso o Sheol só era um lugar dos mortos. Então, quando Jesus falou sobre o inferno, Jesus falou dentro da cultura helenista. Uma cultura que não existe, foi uma influência helenista. Ou seja, sendo assim, o inferno não existe. Pode existir o Sheol, mas o inferno bíblico, o inferno cristão, não existe. Então você está acreditando numa mentira, ok? Não existe inferno.
Não existe inferno. Então tá respondido nessa noite a dúvida do nosso canal. O inferno existe? O inferno é uma mentira? Sim, o inferno é uma mentira. Não existe inferno e não existe diabo. Ok? Então essa foi a lição de hoje para você, tá? Se você gostou desse vídeo, eu só lhe peço uma coisa, deixe, por favor, tá? Por favor, você deixe o seu like, tá? Se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Para que a gente possa fazer mais conteúdo, mais lições para você. E se você quer um assunto específico que seja falado aqui através de estudo, deixe nos comentários, tá? Eu prometo que vou ler e eu farei o estudo naquilo que você passou, tá? Então, tenha uma boa noite e até amanhã, tá? E até amanhã no mesmo horário.